A Bíblia é um dos livros mais lidos e influentes da história. A cada ano, são impressas cerca de 33 milhões de Bíblias em todo o mundo. Só a Sociedade Bíblica do Brasil é responsável por 7 milhões de exemplares anuais. A Bíblia é uma coleção de livros escritos por diferentes autores em diferentes épocas, mas que apresentam uma unidade temática central: a relação entre Deus e a humanidade. Mas você já parou para pensar como ela é feita? É o que vamos descobrir neste vídeo. Os primeiros manuscritos bíblicos foram escritos em papiros e pergaminhos, bem diferente do que conhecemos hoje. Com o passar do tempo, a tecnologia de produção de papel se desenvolveu, e a Bíblia passou a ser copiada nesse material, que se tornou mais acessível e fácil de manusear. O papel é um dos principais componentes da Bíblia, e a escolha do tipo adequado é crucial. Geralmente, utiliza-se um papel fino, sendo o mais pesado de 60 GSM, gramas por metro quadrado. Para comparação, um papel normal de máquina de cópia tem 80 ou 90 GSM. Esse papel é fabricado a partir de fibras de algodão, fibras de linho e, mais comumente, fibras de celulose, obtidas de árvores cultivadas de forma sustentável, preferencialmente de rápido crescimento, como o eucalipto e o pinheiro. Após a transformação da celulose em papel, elas são enroladas em bobinas e enviadas à fábrica. Antes de ir para a impressão, uma guilhotina corta as folhas no tamanho correto da Bíblia a ser produzida. É muito importante que o papel seja impresso em um ambiente com 55% de umidade e uma temperatura de até 30 graus. As folhas cortadas são colocadas na impressora e aguardam o comando do software para iniciar a impressão. O texto bíblico, em sua versão final, é digitalizado e formatado para a impressão. É selecionada uma fonte tipográfica que seja legível e adequada ao estilo da Bíblia. Com o papel pronto, o próximo passo é a impressão do texto bíblico. Esse processo envolve máquinas de impressão altamente precisas e rápidas. Tradicionalmente, a Bíblia é impressa usando o sistema offset, que garante alta qualidade e definição das letras. A tinta utilizada precisa ser de alta durabilidade e resistente ao desgaste, especialmente por conta da finura do papel. A impressão é feita em folhas grandes, que contêm várias páginas da Bíblia organizadas de forma especial para que, quando dobradas e cortadas, formem os cadernos corretos. Após a impressão, as folhas passam por um processo de secagem para garantir que a tinta não manche ou borre. Depois que as páginas são impressas, elas são cortadas e dobradas para formar cadernos individuais. A Bíblia é composta por folhas agrupadas em seções. Cada seção tem 64 páginas. A primeira vai da página 1 até a 64, a segunda da 65 até a 128, e assim por diante. Depois, o livro é enviado para uma máquina que agrupa as seções. Esses cadernos são então organizados na sequência correta e costurados juntos para garantir durabilidade. Esse método de encadernação costurada é tradicional e confere à Bíblia uma resistência maior, permitindo que ela seja manuseada com frequência sem que as páginas se soltem. Após a Bíblia ser costurada, a costura recebe um reforço de cola. Um rolo aplica a cola, enquanto outro retira o excesso. Em seguida, passa por uma máquina que gera calor para secar a cola. Na esteira, uma lixa dá o acabamento final. Quando o bloco do livro está pronto, ele vai para a máquina de corte, onde 3 lados do papel são cortados. Algumas Bíblias têm a borda das folhas douradas ou coloridas. Esse processo é chamado de folheamento ou pintura de bordas. As folhas da Bíblia já encadernadas são cuidadosamente pressionadas e agrupadas para formar um bloco firme.
Isso garante que as bordas fiquem perfeitamente alinhadas e que a tinta ou folha metálica seja aplicada de forma uniforme. As folhas são preparadas, os cantos são arredondados e alisados para remover qualquer imperfeição. Para bordas vermelhas ou de outras cores, as folhas agrupadas e prensadas são pintadas com pincel ou spray. Para bordas douradas ou prateadas, aplica-se uma folha metálica nas bordas das páginas usando calor e pressão, hot stamping, criando o acabamento brilhante e durável. Depois, as bordas são polidas para um acabamento suave. Esse processo é altamente especializado e ajuda a dar à Bíblia um aspecto luxuoso e durável. As Bíblias são colocadas em uma máquina que insere a fita de marcação em seu interior. De volta à esteira, as Bíblias recebem colas PVA, uma tela e um adesivo para que a capa fixe ao livro. Após a montagem e a preparação dos cadernos, eles são unidos à capa. A capa da Bíblia pode ser feita de diferentes materiais, como couro, tecido ou materiais sintéticos. A escolha do material da capa depende do público-alvo e do estilo da Bíblia. Muitas Bíblias também recebem detalhes, como inscrições douradas ou prateadas, aplicadas por meio de um equipamento de transferência térmica conhecido como hot stamping. Algumas Bíblias têm as folhas cortadas e guias fixados para a localização rápida dos textos. Após a encadernação, as Bíblias são colocadas em uma prensa com pressão controlada para que os livros se mantenham compactados, mesmo após o uso. Antes que a Bíblia esteja pronta para ser distribuída, ela passa por um rigoroso controle de qualidade. As Bíblias são inspecionadas quanto à qualidade da impressão, encadernação e acabamento. Qualquer defeito, por menor que seja, é identificado e corrigido, garantindo que cada exemplar esteja em perfeitas condições ao chegar ao consumidor final. Finalmente, as Bíblias estão prontas para serem embaladas e distribuídas. Elas são acondicionadas em caixas e enviadas para livrarias, igrejas e outros pontos de venda ao redor do mundo. Em alguns casos, as Bíblias são enviadas diretamente para organizações missionárias ou distribuídas em programas de caridade. E chegamos ao final de mais um conteúdo. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe também o seu comentário abaixo, queremos saber a sua opinião. Até a próxima!